Narrativas Compartilhadas. Tenho o prazer de continuar ouvindo o professor Aldo Vanucchi, que agora vai falar um pouco do momento em que ele vem de Genebra para o Brasil. Mas antes eu tenho uma pequena lembrança também do momento em que ele foi, né, do Brasil para Genebra, um pequeno resgate. Realmente, em 73, com a morte e tortura do meu sobrinho Alexandre, eu fiquei muito mais visado, porque quando recebi a notícia de que ele estava preso, foi um telefonema anônimo de um colega dele, que ligou para minha irmã, a mãe do Alexandre, e quem atendeu foi o irmão mais novo do Alexandre, na altura com 10, 12 anos de idade. O Alexandre foi preso, venham vê-lo. Simplesmente assim o telefonema. Isso fez com que o pai dele, meu cunhado, e eu imediatamente fôssemos a São Paulo para descobrir onde, como e por quê. Eu me lembro que eu fui procurá-lo, por exemplo, no Hospital Militar, no Cambuci, porque eu sabia que o Hospital Militar lá era dirigido por freiras, por religiosas. Eu falei, lá é militar, não é ambiente bom para mim, mas eu vou procurar de cara a irmã superiora e pedir informações. E fui, lá não estava ninguém. Não. Por que hospital? Porque naquela altura quem era preso imediatamente era torturado e mandado para algum hospital, se conseguisse ir para um hospital. Meu cunhado foi a outros lugares, eu tinha compromissos na igreja, né? Não pude fazer tanta romaria, né? Triste romaria. Mas nem ele, nem eu, ninguém conseguiu descobrir nada. Ele voltou vários dias para conversar com o delegado, um delegado aqui, outro lá, desconversavam, os delegados se contradiziam, né? Resultado, deu no que deu, né? Ele foi torturado ali no DOI-CODE, na rua Tutói, em São Paulo, foi morto ali. Tudo isso posteriormente ficou público, né? Sobreviventes contam a história, como que ele foi torturado. Terrível, história terrível. Eu fiquei, então, nesse ponto máximo de crise interior, né? Daí a minha decisão de querer sair do Brasil, mas para sair, quando eu contei isso a um amigo meu, Alexandre Belde, um amigo meu de muitos anos, o meu primeiro Fusquinha, fui ele que financiou, ele tinha Cobel. Né? Por que Cobel? Cossermelli e Belde, Cobel. Eram os dois donos da Cobel. Olha, acabei dando uma aulinha para quem não sabia da história. O meu primeiro Fusquinha saiu da Cobel, financiado por ambos, Cossermelli e Alexandre Belde. O Belde também me ajudou quando eu fui nomeado vigário da Vila Progresso. Por que me ajudou? Não só porque me deu telefone imediatamente, naquele tempo ele era o dono da CRTS, e naquele tempo também um casal lá da paróquia conversou comigo desesperado. Eles estavam devendo vários meses a mensalidade da casa própria na Caixa Econômica e estavam já, naquele mês, se não pagasse, iam perder a casa. Eu contei isso para o Alexandre, ele pagou as mensalidades todas. Grande Alexandre, viu? Nossa, que saudade que eu tenho dele. Morreu alguns anos atrás. Né? Grande Alexandre.
Fazia tudo isso sem publicidade. Aham. Só uma retomadinha. O que diziam a respeito do Alexandre? Por que razão que ele foi preso e torturado? O meu sobrinho foi preso sob a alegação de que era comunista, agitador comunista, de que ele tinha inclusive participado de assaltos à mão armada. Nunca pegou arma na vida dele, né? Ele inclusive era um toquinho de gente, o apelido dele era Minhoca, por dois motivos. Um grande adjetivo, um grande apelativo. Por quê? Primeiro, porque ele era pequeno, estatura pequena, e segundo, porque ele adorava a terra, era geólogo. Minhoca vive na terra, um apelido dado com muita precisão. E essa acusação era falsa. O que ele realmente era, e isso perturbava a situação política, ele era um líder intelectual. Ou seja, ele fazia teatrinho na favela perto da USP, escrevia e com outros trabalhavam um teatrinho de reflexão, né? Que não interessava às Forças Armadas. Líder entre os colegas dele, né? E por essa razão é que ele foi preso. E todo o meu esforço, da família, para conseguir informações, tudo isso me fez ficar muito visado. E aí fui contar ao Alexandre que eu ia embora, me despedi dele, e ele falou: você vai embora? Não é tão fácil assim, não. E o Alexandre tinha relações maravilhosas com a alta cúpula do governo. Ele era uma figura neutra, né? Ele era um negociante, ele era alguém que tinha interesses empresariais e estava interessado já naquela altura, em criar uma faculdade de engenharia em Sorocaba. E, de fato, ele me disse: antes de ir, fale comigo. E aí, de uma outra vez, eu voltei e ele falou: olha, você não vai embora sem mais nem menos. O meu sobrinho, Luiz Belde Castanho, vai levar você da sua casa até o aeroporto, lá no Rio. E lá no Rio, eu tenho alguém que vai estar lá para garantir o seu embarque. É coisa que me arrepia até hoje, viu? Tudo foi feito de fato. Chegou o dia, o Luiz esteve em casa, me pegou, fomos para o Rio. Eu almocei com minha irmã religiosa lá no Rio. Depois, mais à noitinha, o Luiz veio me pegar, me levou até o aeroporto. No aeroporto, fiz o check-in, embarquei sem problema nenhum. Por quê? Porque ele colocou lá um grande oficial do Exército garantindo o meu check-in e o meu embarque. Impressionante, viu? Essa ligação do Alexandre com autoridades lá em Brasília se caracterizava, sobretudo, se particularizava com a aeronáutica. Tanto que, quando foi para criar a faculdade de engenharia, quem o ajudou foi o ministro da aeronáutica. E a faculdade de engenharia foi criada realmente, acho que em 76, não, mais tarde. Foi criada em 80, por aí. Por quê? Eu lembro isso, porque quando voltei, o Alexandre, de novo, me apresentei a ele como amigo e pedi a ele: Alexandre, estou voltando, tenho 4 aulas na Faculdade de Filosofia, só. A minha mulher, a Rose, é professora do SESI,
mas eu gostaria de conseguir algum emprego para completar a nossa situação. Ele imediatamente chamou de novo o Luiz, seu sobrinho, e falou: procure ver se não tem a possibilidade de ele entrar no Ciências e Letras. O diretor, na época, era Djalma Clarim. Djalma Clarim tinha sido meu funcionário na Faculdade de Filosofia. Um cara muito esperto, não muito dotado para didática e pedagogia, mas tinha expertise, como se diz hoje, né? E era o diretor. Mas um diretor que estava querendo sair. Assim eu fui nomeado vice-diretor, dali uns meses, diretor do Ciências e Letras, de 75 a 80. Quem eram os diretores, os donos do Ciências? Era um trio muito amigo meu, até hoje muito amigo meu, o Luiz Bel de Castanho, Oscar Fonseca e Samuel Tabakov. Um médico, um engenheiro e dois engenheiros. O Oscar é mais físico, não é engenheiro. E o Luiz Bel de engenheiro. Eles me receberam muito bem, eram os meus chefes, né? E eu fui diretor do Ciências e Letras, foi outra experiência interessante também, né? Me lembro que lá, numa noite, eu tive que fazer boas e malas artes para defender um professor, Miguel Trujillo, professor de História, ex-aluno da Faculdade de Filosofia, que era comunista e fazia pregação comunista. Mas dava aula, muito bom professor. E uma noite a polícia veio pegá-lo, né? Precisamos colocá-lo no sótão do prédio para que não fosse pego aquela noite. Mas dia depois pegaram e foi preso, torturado também, mas conseguiu se reencontrar, está em Sorocaba. Não. Mas continuava então aquela visão, né, de alguém, o diretor de ciências, perigoso. Professor da faculdade, perigoso. Casado, perigoso. Tão perigoso que eu descobri mais tarde um outro ofício lá em São Paulo, no DOPS, contra mim. Um ofício interessantíssimo. O que faz chorar faz rir, muitas vezes. O ofício dizia simplesmente isso. Ofício de delegado de Sorocaba para o geral lá de São Paulo. Excelentíssimo senhor, tem o presente ofício como objetivo informar a Vossa Excelência que o ex-padre Aldo Vanucchi foi visto esta noite com a sua esposa saindo da Pizza da Pedra. Sem mais, atenciosamente. Impressionante, né? Como se comer pizza de noite fosse crime, né? Como se fosse um gesto, mais um gesto de um agitador. Mas era essa a situação. E a minha vida, então, em Sorocaba começou ali na Rua Santa Maria, morando num sobrado, dando aulas na faculdade e diretor do Ciências e Letras, aquela vontade imensa de ter um filho. O nosso grande médico pediatra, obstetra, foi Dr. Luiz Sampaio Ferraz, acompanhando a Rose na gravidez. O primeiro
parto tão desejado não vingou. Ela teve um aborto no fim de novembro e é uma tristeza imensa, né? O dia que eu chego do resultado do laboratório para dizer para ela que não deu, né? Eu me lembro que a gente, para tentar um pouco minimizar o sofrimento, a gente marcou, vamos para Campos do Jordão, logo depois do Natal, e fomos. O Campos do Jordão era a minha grande meta de descanso quando eu estava no clero, né? E me lembro que eu fui umas 3 ou 4 vezes, até porque em Campos do Jordão deve haver até hoje, um edifício que era de férias para o clero, né? Com um pagamento muito bem pequeno, né? Mas um local bem situado no Capivari ali. E então eu bolei isso, vamos voltar a Campos do Jordão agora como padre casado, procurando um hotelzinho, e fomos. Me lembro que um passeio que a gente fez, que a gente imaginava que seria tão bom, infelizmente tinha ali no hotel, logo na entrada, produtos artesanais, coisinhas para bebês recém-nascidos. Aquilo foi um choro só, né? Mas a gente viu o Roberto Carlos cantando, e eu sempre gostei muito do Roberto, sim, muito. Sabe. Me lembro que às vezes eu chegava, quando eu estava ainda no clero, pegava meu Fusca e zanzava por Campos do Jordão, conhecia bem tudo aquilo, né? Hoje eu fico lembrando, né? Um padre, um Fusquinha, você sozinho, naquela cidade, natureza falando de vida, né? Tudo verde, tudo maravilhoso, aquela agitação turística, um padre sozinho, num Fusquinha, rodando, procurando o quê? Procurando o quê? Célibe, celibatário, sério, sustentando, aguentando. Parava às vezes, ligava o rádio para ouvir o Roberto. Detalhes. Como é que é aquela outra? A nossa canção. Né? Nossa canção, eu sabia de cor todas naquela altura. Né? E cantarolava junto. Né? Mas valeu a gente ir a Campos do Jordão, voltamos, e assim a vida de casado, doutor Luiz Sampaio, muito amigo sempre. Chegou o dia do parto, nasceu Ana Maria, né? O segundo parto, 2 anos depois, João Estevão. E uma coisa impressionante, até hoje eu não entendo e agradeço. Dr. Luiz Sampaio fez questão de não cobrar nenhum dos 2 partos. Por quê? Não sei, viu? Até hoje eu não sei. A gente procurava dar algum presente a ele, mas o grande presente, os 2 filhos nascidos perfeitos, né? Sim. Numa atenção imensa dele, nossa, tudo isso é graça de Deus, né? Eu sei que falando assim, e posteriormente alguém me ouvindo, haverá alguém que não acredita em Deus. Haverá muitos alguéms que não têm prática religiosa. Eu respeito, não discuto, mas eu simplesmente digo, pense um pouco. É preciso explicar algumas coisas que acontecem na vida que eu chamo de graça divina.
não sei como você chama. Diga lá o que você quiser. Pense lá o que você pensar. Mas existe o sagrado, existe o absoluto, existe o suprassumo de tudo que é felicidade e que não tem explicação matemática, física, química, tecnológica. Essa é uma observação, um parêntese que eu deixo no ar. Mas a minha vida continua, vida de casado, vida de professor, tendo depois, em 80, um grande outro momento, né? Que foi a minha eleição, escolha para diretor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Que vai ser agora a próxima conversa nossa a partir desse momento, então, em que você é eleito para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Tá. Então, vamos aguardar. Vamos lá. E até o próximo, então, encontro nosso, que estaremos aguardando a próxima fala do professor Aldo Vanucchi, contando a partir do momento em que ele entra na Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras como diretor. Até breve. Obrigado. Maravilha. Tudo Tá indo bem, né? certinho os momentos. Que bom, né? Tá lindo, lindo, lindo. E olha, Que Jordão, Campo Jordão, hein? Nossa. A minha viagem de núpcias foi em Campo Jordão. É. Eu tenho um carinho muito grande por aquele espaço.